Graça e paz, amado. O texto de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo número 5, versículo 30 e 31, que diz assim: E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saiu, voltou para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vê que a multidão te aperta e diz: Quem me tocou? A palavra de Deus para a sua vida nesse dia é: faça a diferença com a sua fé. Porque Jesus é o mesmo, Jesus nunca mudou, Ele sempre permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que acontece é que as pessoas que procuram Jesus, elas não são motivadas por uma fé a ponto de ser abençoada, elas não têm aquela fé naquela condição que ela pode ser abençoada. E aí a gente até fica pensando, será que Deus faz acepção de pessoas? Que tem pessoas que é abençoada, vai na igreja, é abençoada, e tem aquelas outras pessoas que vai a primeira vez e recebe a bênção. Você já observou? Quem sabe você é uma pessoa que frequenta a igreja faz tempo e você continua com o mesmo problema, com a mesma dificuldade. Qual é o problema então? Vamos ver nesse texto aqui. Havia uma mulher que ela tinha um problema, um fluxo de sangue. Havia 12 anos que ela estava enfrentando esse problema. Ela gastou as suas riquezas com os médicos e nada ia resolvendo. Cada vez ia ficando pior o seu estado de doença. Mas diz o texto sagrado que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Então, as pessoas que contaram para aquela mulher a respeito de Jesus, nasceu uma fé tão grande no coração daquela mulher que ela começou a projetar o seu milagre. Ela diz assim: bom, do jeito que eu ouvi falar desse Jesus, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei sã dessa minha enfermidade. E foi isso que ela fez. Ela procurou Jesus que estava andando por aquela região, e quando ela chegou perto de Jesus, havia uma grande multidão, e ela conseguiu, mesmo não tendo aquela saúde perfeita, mas ela conseguiu entrar no meio da multidão, e ela conseguiu tocar em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, diz o texto, que logo de Jesus saiu virtude e curou aquela mulher. E aí que está a palavra de Deus para nossas vidas. Será que Jesus, quando aquela mulher vinha no meio daquela multidão para tocar nele, será que Jesus falou assim: agora eu vou ficar todo poderoso porque vem uma mulher com fé aí e vai tocar em mim? Será que Jesus ficou mais poderoso quando aquela mulher tocou nele? Claro que não. Ele sempre é Deus Todo-Poderoso. E por que então aconteceu o milagre para aquela mulher e não acontecia para as outras pessoas que esbarravam em Jesus? O problema é a fé. É a falta de fé. Aquelas pessoas que estavam ali tocando Jesus, esbarravam em Jesus, não estavam com aquela convicção, aquela certeza. Então, a fé é muito mais do que nós pensamos, é algo muito profundo, é você acreditar na realidade das coisas, é você acreditar que vai acontecer. E foi isso que aconteceu com esta mulher. Ela tocou em Jesus e Jesus disse: ó, eu senti que de mim sou virtude. Quando as outras pessoas tocavam em Jesus, Jesus tinha virtude. A virtude nunca deixou de estar em Jesus. Mas por que funcionou para aquela mulher e não funcionou para os outros? É a fé. Você tem fé em Deus? Você acredita que Deus pode fazer muito mais daquilo que você já viu falar? Aquela mulher, quando ouviu falar de Jesus, dos feitos de Jesus, ela projetou o seu milagre. Ela falou assim: olha, bom, se é assim, basta eu tocar nas suas vestes, já ficarei curada. Olha, ela projetou o seu milagre, ela projetou a sua vitória. Por quê? Porque ela estava com aquela fé. Então, meu irmão, se você tiver fé, não aquela fé teórica, aquela fé só de ouvir falar: eu acredito que existe Deus, mas você acredita que Ele vai te curar? Eu acredito um dia, aí você fala um dia, talvez. Isso não funciona. Você precisa concretizar a sua fé. Você precisa dar vida para a sua fé. Então, se você aproximar de Jesus com a verdadeira fé, você vai ver que Ele vai abençoar a sua vida, tá bom? Que receba essa palavra, receba no nome do Senhor Jesus e tenha fé em Deus, em nome de Jesus. Amém.